Olá, boa tarde. Polícia Científica identifica piloto e passageiro do avião que caiu no norte do estado. O governo federal encerra a temporada da pesca da tainha para Emali. Entenda quem não pode mais capturar o peixe. Na Semana do Meio Ambiente, um exemplo de como lidar com a mudança no clima e os desafios das chuvas fortes. Tudo isso a partir de agora no nosso SC Acontece. Olá, muito bem-vindos. A Polícia Científica de Santa Catarina concluiu a identificação das vítimas da queda de avião que ocorreu entre as cidades de Itapuá e Garuva, no norte do estado. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investiga o que provocou a queda da aeronave que partiu de Minas Gerais com destino a Florianópolis. O acidente aconteceu na segunda-feira, após a aeronave tentar pousar no aeroporto de Joinville e arremeter. Os destroços do bimotor foram localizados na madrugada de ontem, assim como os corpos das vítimas, que estavam carbonizados. O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina concluiu os trabalhos de identificação. Após análises detalhadas dos corpos, foi possível encontrar impressões digitais de uma das vítimas, Antônio Augusto de Castro Santos, de 52 anos, empresário e dono da aeronave. O corpo do piloto, Geraldo Cláudio de Assis Lima, de 66 anos, foi identificado pela arcada dentária. A expectativa da família é que os corpos sejam levados ainda hoje para Minas Gerais, para as homenagens finais. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos segue com as investigações para descobrir o que aconteceu durante a tentativa de pouso da aeronave. Muito bem. O governo federal encerrou a pesca de tainha para emale anilhado. Basicamente, acaba com a temporada para quem pesca com barcos. Quem explica melhor isso para a gente é a Thaisa Kisiel, que está ao vivo para trazer essas informações. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Grazi. Muito boa tarde também para quem nos acompanha aí pelo SC Acontece. Olha, essa restrição, então, é válida para as embarcações com emale anilhado, ou seja, com o uso do barco a motor para as capturas no mar. As demais pescas de modo artesanal, modalidades, né, ainda seguem. E para comentar sobre toda essa questão, está conosco aqui na participação o Tiago Frigo, ele que é secretário de Aquicultura e Pesca de Santa Catarina e vai nos amparar aí com as informações relacionadas, então, a esse tipo de pesca, secretário. Boa tarde. Boa tarde, Grazi. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. Então, com relação à questão do emalhado, as cotas encerraram agora recentemente. Faz 2 dias que o governo federal informou, através de um comunicado, o encerramento das cotas. As cotas destinadas para Santa Catarina, para as embarcações de emalhado, eram de 586 toneladas. Então, esse volume foi alcançado rapidamente pelas embarcações catarinenses. Iniciou dia 15 de maio essa modalidade e se encerrou essa semana, o que causou aí bastante frustrações para diversos pescadores, pois eram aproximadamente 130 embarcações autorizadas pelo Ministério da Pesca, pelo governo federal, para atuar com emalhado. Então, muitas delas nem conseguiram molhar a rede, então tiveram diversos prejuízos. E também os pescadores nos procuraram, a Federação dos Pescadores nos procurou, tentando reverter de alguma forma essa imposição do governo federal da cota que o governo federal definiu. Foi criado um grupo de trabalho para a definição dessa cota. Ano passado o governo federal fez essa decisão de proibir o cerco traineira e diminuir a cota de artesanal de emalhado unilateralmente. Esse ano foi criado um grupo de trabalho, mas diversas discussões com os pescadores catarinenses ocorreram, mas o Ministério da Pesca não escutou as demandas da pesca catarinense e acabou fazendo uma portaria com um número reduzido. A média histórica, aí, desde que se tem cota para essa modalidade de emalhado e para cerco traineira, era de 1.200 toneladas por emalhado. O governo federal, ano passado, reduziu essa cota para aproximadamente 400 toneladas e para esse ano deu 586. Então, ela acaba acabando de uma maneira muito rápida e muitas dessas embarcações não conseguiram pegar nenhum peixe e algumas delas pescam, como não tem a cota é só global e não individual, algumas pescam muito e outras não conseguem pegar nada, como foi o caso de diversas embarcações que os pescadores aí agora estão, muitos deles, de braço cruzado sem poder pescar nessa modalidade. Embora, então, houve essa restrição com relação ao emalhe anilhado, as demais modalidades dentro da pesca
artesanal seguem, bem como a industrial. A pesca de arrasto de praia, que é essa que a gente vê os pescadores puxando a rede para a praia, essa continua. Ela iniciou dia 1º de maio e pela portaria do governo federal ela pode ir até dezembro. Historicamente, o pessoal já em julho já encerra, né, porque o peixe realmente quase não aparece, a tainha já não aparece naquela frequência, mas ela pode continuar até dezembro. E, inclusive, essa de arrasto de praia é a que acaba interagindo com o surf, que existe essas leis municipais, diversas leis municipais, e cada município tem a sua peculiaridade, né? Então, e o cerco traineira, que é dita a industrial, tem apenas 8 embarcações com liberação por parte do governo federal e uma cota de 460 toneladas aproximadamente. Ano passado ela foi totalmente proibida, não existiu pesca industrial da tainha no ano passado. Então esse ano houve pelo menos uma liberação de 8 embarcações por parte do governo federal e os prejuízos aí seguem com essas medidas restritivas do governo federal para o pescador catarinense e isso acaba prejudicando o estado de Santa Catarina e a pesca catarinense. Tá certo, secretário. Muito obrigada, então, pelas informações com relação à tradicional safra da tainha, realizada, então, também aqui em Santa Catarina. Grazi? Muito bem, Thaisa, trazendo, então, aí a confirmação, né, dessa suspensão da pesca para essa modalidade. Vamos mudar de assunto porque a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, deixou o cargo ontem e antes de sair, por conta do período eleitoral, apresentou os resultados do período à frente da pasta. Em uma coletiva realizada na tarde de terça-feira, Carmen Zanotto apresentou o trabalho realizado nos últimos 17 meses à frente da secretaria. Foram mais de 450 mil cirurgias realizadas neste 1 ano e meio. O destaque foi para a diminuição das filas de espera e investimentos na infraestrutura dos hospitais catarinenses. Se a gente for nas nossas unidades, a gente vai perceber o quanto nós já conseguimos avançar em termos de estruturas físicas, de adequação dos espaços, desde sanitários até rede de gases, recepção, o aumento dos procedimentos que foram realizados. Enfim, é um conjunto grande de ações que eu não tenho a menor dúvida de dizer que a saúde de Santa Catarina é outra hoje, muito diferente da de janeiro de 2023. A partir desta quarta-feira, a pasta passa a ser comandada por Diogo Demarque. O trabalho a ser feito a partir de agora é de continuidade. Cada vez uma saúde melhor, nós temos uma saúde que avançou muito, mas tem muito mais o que avançar. E a ideia é que a gente possa concretizar o que foi iniciado e da mesma maneira que a gente possa avançar em projetos que possam atuar de maneira disruptiva, que possam entregar a saúde de qualidade cada vez mais para a nossa população. Olha só, pessoal, esse é o clima do aniversário da Havan, tá ouvindo aí? Aproveita porque nesse mês a marca completa 38 anos de história e a festa está garantida com a Joelma e o velho da Havan. Convida a família e aproveite as ofertas imperdíveis do aniversário Havan. E tem que correr, porque é só durante o mês de junho. A loja está aberta todos os dias das 9 da manhã às 10 da noite. Você pode acompanhar todas as ofertas nas redes sociais da Havan e já conferir também a festa que esses dois fizeram lá na loja, viu? 38 anos da Havan, um mês com descontos de enlouquecer. Intervalo rapidinho e na volta falamos sobre o Dia do Meio Ambiente, que é celebrado hoje. Trabalhadores da Casan entraram em greve por tempo indeterminado ontem, ainda nessa terça-feira. De acordo com o sindicato, a greve acontece por conta de cortes de direitos e falta de contratação de mais funcionários. Por meio de nota, a Casan informou que está em tratativas com o sindicato desde o dia 15 de março e que segue aberta ao diálogo aí com os trabalhadores. A empresa afirma que os serviços essenciais, como o tratamento e o abastecimento de água e consertos emergenciais à população, estão sendo mantidos. E olha, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, um dia para falarmos de cuidados com o planeta que nos abriga, mas também de falarmos sobre as consequências de não termos feito isso há muitos anos. Ultimamente, temporais severos têm colocado à prova a condição de vida em alguns locais e, mais do que isso, têm forçado soluções para lidar com o clima imprevisível. Olha só.
Fenômenos que causam grandes estragos na própria natureza, estragos materiais e perdas irreparáveis de vida. Dos maiores desafios dos tempos atuais são as mudanças climáticas, que afetam a vida das pessoas de diversas formas. Na escassez de recursos naturais, no aumento do nível do mar e impactos na agricultura, saúde, incluindo eventos relacionados às condições do tempo de maneira extrema, como os que Santa Catarina tem registrado com frequência e também é igual ao que vimos recentemente no Rio Grande do Sul. Por isso, além da conscientização geral, planos de ação são elaborados com foco no meio ambiente para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Está sendo feito todo um trabalho do nosso programa de prevenção de enchentes, que foi acentuado a partir de 2023, após as grandes chuvas que aconteceram em Palhoça, onde teve uma grande enchente, a maior enchente da história do município, e tratamos de ampliar o programa, colocando mais de 30 máquinas, mais de 130 homens, e que agora vem sendo ampliado cada vez mais. Limpamos todos os rios, córregos, valas, canais, trocamos as redes de drenagem que estavam muitas vezes obstruídas ou com baixa vazão por galerias ou tubos maiores, tudo isso para que a gente tenha um melhor escoamento da água da chuva nesses dias. A gente está acompanhando, cada vez mais a chuva acontece num curto espaço de tempo em volumes muito altos. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis, reforça sobre as estratégias criadas para lidar com estes desafios e estipula métodos de prevenção de enchentes. Nós nos comprometemos com esse trabalho de fazer tudo o que fosse necessário e estamos fazendo para que possa minimizar os impactos, porque Palhoça é uma cidade a nível do mar, recebe influência da maré, então chuvas muito fortes com incidência de maré vai trazer problema. Então, a gente sabe que esse trabalho precisa ser feito para diminuir o risco e trazer mais segurança. Muito bem, e aí é um bom exemplo que certamente será utilizado em outros municípios aqui de Santa Catarina também. O Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e o SAMU Aeromédico da Secretaria de Estado de Saúde têm colocado em prática as transfusões de sangue emergencial. É o programa Sangue Total. A base de Blumenau realizou o primeiro atendimento ontem. O atendimento ocorreu em um acidente de trânsito na SC 412 em Ilhota, quando foi acionado o Arcanjo 3. Os bombeiros voluntários fizeram os primeiros atendimentos, aí logo após chegou a unidade do SAMU e então o suporte avançado da equipe do helicóptero que fez a transfusão emergencial ali mesmo no local do acidente. Depois do atendimento, a vítima foi conduzida para o Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Blumenau. Que interessante esse programa, não é mesmo? Olha, o SC Acontece de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações para você a partir do 12h45. Até lá!